acabei de voltar da minha terra querida, Bahia, Salvador. Passei um fim de semana lá bem legal. Não postei vídeo esses dias, tudo bem também. Eu tava lá porque eu queria, enfim, passar tempo de qualidade aí com as pessoas que eu amo. Eu fiz várias coisas legais e eu tava refletindo aqui, voltando, né, no voo, pô, o que eu posso falar do vídeo de hoje. E achei, pô, tem tanta coisa legal pra eu falar do como foi o fim de semana, o que eu fiz e como determinada atividade gera valor para minha vida de alguma forma específica. E quem sabe, através do meu depoimento, você pega algum insight, gera alguma reflexão, você tome alguma atitude com o meu exemplo aqui, né? Então, tá dando um contexto aqui para quem não sabe disso. Eu moro em São Paulo, eu faço faculdade aqui, mas eu sou de Salvador, morei minha vida inteira em Salvador. E no último fim de semana eu fui lá visitar a minha família. Foi aniversário da minha avó de 78 anos. Então foi muito bacana em relação a isso. E, enfim, basicamente nesse vídeo aqui eu quero explorar aqui um pouco sobre o que eu fiz lá e o que eu acabei de falar. Já tô me repetindo. Mas tudo bem. A primeira coisa que eu acho interessante eu falar aqui é que eu comi muito bem lá. Não só coisas boas nesse sentido, né? Meu pai comprou camarão com lagosta lá. Tipo, aqui em São Paulo é um absurdo de caro. Lá em Salvador é bem mais barato. E, pô, é sempre uma coisa que eu gosto de comer. Frutos do mar. Quando eu vou pra lá, foi muito gostoso. Tomei sorvete. Tipo, em geral, eu saí bastante da dieta, digamos assim, entre aspas. Apesar de que eu acho que eu não fui... eu comi bem, assim, geralmente eu sempre conto os meus macros, né, as calorias que eu tô tomando, ou tô consumindo esses dias, nos últimos, sei lá, 6, 7 semanas. Lá em específico eu só me permiti comer bem, e eu acho que é importante, às vezes, no sentido psicológico, talvez, você se relaxar um pouco na dieta e depois voltar ao centro, né? Eu acho que isso é uma característica de uma pessoa equilibrada, não só fisicamente, no sentido do que você vai comer, mas emocionalmente também, psicologicamente. Tipo, você não precisa ser noiado em relação a isso, entendeu? Por exemplo, todos os dias, eu fiz algum tipo de exercício físico, ou múltiplos exercícios físicos. Fiz uma corrida de 9 km com o meu pai, que foi muito legal. Fiz aí em 50 minutos e 41 segundos, num pace aí de 5:40. Então foi bom, dá pra melhorar bastante, mas foi legal. Malhei, fiz um treino de braço e outro de peito, tríceps com um quadrícepszinho no final, foi bom. E 1 hora de ping-pong, que é um grande cardio sim, pelo menos pra mim, eu me movimento muito no ping-pong. Eu sou um jogador muito de posição, sabe, no ping-pong. Muita gente fica meio parada assim, só movimenta o braço, eu sempre tô tentando me colocar na posição ali. E você acaba, tipo, genuinamente fazendo muito exercício aqui no seu joelho, enfim, um agachamentozinho, no seu braço. Então, eu suei bastante, geralmente sempre suo bastante quando eu jogo ping-pong. O que é uma vez a cada 3 anos, né? Tava enferrujado, mas pelo menos ganhei a última partida com esse meu amigo que eu joguei. Joguei com 2, no caso. Foi bacana, já é uma forma de ter um tempo ali de qualidade, sociável pra mim. E eu acho que foi um fim de semana muito sociável, assim. Não tem um fim de semana onde eu socializo tanto, tem muito tempo, né? Faz sentido porque eu vou pra Salvador muito pra isso também. Ter tempo de qualidade com os meus pais, meus avós, meus primos, meus amigos. Então, eu acho que foi muito bom isso, no sentido de que eu passei tempo de qualidade com todo mundo. Principalmente com meu avô. Eu acho que eu nunca conversei tanto com meu avô sem parar como esse fim de semana. Tipo, sábado eu fui pra casa dele. Sábado ou domingo? Agora esqueci. Eu acho que foi domingo, na verdade. Eu fui e a gente conversou bastante sobre ChatGPT. Inclusive, eu tava com o ChatGPT aqui aberto. Mas enfim, ChatGPT de poker. E ele até assinou o ChatGPT 4, que ele gostou ali
do que estava acontecendo, fez poemas para algumas pessoas com o ChatGPT, fez várias imagens, mandou para várias pessoas. Então foi bacana aí que a gente conversou sobre esses interesses em comum, o poker e o ChatGPT, que foi bem legal. O que mais? Entretenimento. Nossa, inclusive, em relação ao meu avô, eu joguei poker na casa dele de noite. Ele sempre joga poker aí, faz o poker na casa dele. E eu sempre tive vontade de jogar. É uma mesa, ele joga com os amigos dele, né? Um pouco high stakes pra mim, que eu tô ainda construindo o meu patrimônio. Então, foi um jogo um pouco mais, vamos dizer assim, com mais dinheiro do que eu poderia aportar. Por isso que eu joguei de maneira bem conservadora ali. No final eu acabei perdendo R$80, mas tudo bem, faz parte do jogo ali. Valeu definitivamente a noite, 5 horas jogando, foi bem legal. E outro momento de socialização, né? Foi bastante sociável esse fim de semana. Shelby é meu cachorro, tá? Eu tenho um amor profundo por esse cachorro, que assim, eu sei que todo mundo ama o seu cachorro, mas é quase uma obsessão, entendeu? Eu vejo foto dele todo dia, de tanta saudade que eu sinto dele. Eu amo muito ele. E sei lá, eu sinto que é quase um amor, assim, vou demorar alguns anos para ser pai, em nome de Jesus, mas eu imagino que seja um amor parecido com um de filho, sabe? Eu sinto que Shelby, o meu cachorro, ele me tornou uma pessoa mais empática. Olha só que louco. Mas eu acho que é muito verdade, assim, a gente pegou Shelby, né, minha família, quando eu tava numa época meio depressiva, e ele me ajudou muito. E é um amor que, tipo, olha que louco. Eu nunca fui assim, eu acho que sempre fui uma pessoa egoísta, sendo sincero. Ou melhor, uma pessoa... talvez do sentido da palavra, né, da semântica da palavra, de ego, que eu focava muito em mim, nas minhas coisas, individualista. Eu acho que é a palavra mais apropriada. E com Shelby é muito louco porque eu priorizo ele em cima de mim. Em cima de mim, não. Sobre as minhas vontades. Por exemplo, Shelby, às vezes ele gosta, meu pai é a mesma coisa, assim, às vezes ele gosta de ficar dormindo encostado com você na sua perna. Então teve noites que literalmente eu dormi mais desconfortável para poder agradar ele, para ele ficar bem. Eu nunca fui de fazer isso na vida, né? Por ser individualista. Então o Shelby, eu sinto que ele me tornou uma pessoa menos individualista. Então eu dou muito crédito ao meu cachorro e à minha namorada também, que ela me ajudou aí a me... Qual é o nome da palavra? Edificar. Me edificou bastante os dois. Então foi muito bom ver ele, gostei muito. Eu poderia ter sido mais produtivo, eu poderia ter lido livros, mas eu acho que o descanso ativo, ele tem seu valor também. Então eu fui lá para descansar, então nesse sentido eu não fiz vídeo, não estudei muito, na verdade eu não estudei, mas tudo bem, eu me permito descansar. Talvez eu seja um ser humano horrível por isso, mas enfim, sarcasmo aqui, tá? Fui no mar, baiano, eu sou muito baiano raiz. Sou baiano demais. Eu vejo o mar, cara, eu preciso pular. Isso é desde pequeno. Eu me lembro que quando eu fui com a minha família, e eu me lembro de verdade, de memória, entendeu? De ter essa memória. A gente foi visitar o nosso prédio, que a gente mora hoje, e com 5 anos de idade eu vi uma piscina, tava com tanta vontade de pular naquela piscina, eu sempre gostei muito de água, de mergulhar, de ficar embaixo d'água, de prender minha respiração, de nadar. E eu fui lá e dei um pulão na piscina, e minha mãe tomou um susto por causa disso. E, se não me engano, ela teve a minha irmã com 7 meses por causa desse susto que eu dei nela pulando na piscina. Olha só. E é porque baiano, cara, baiano gosta de água, né? Tá no sangue. Então eu sinto que o mar, ele me faz muito bem. Um dos motivos que eu não quero morar em São Paulo pelo resto da minha vida, digamos assim. Eu sei que aqui é a terra das oportunidades, o dinheiro do Brasil tá aqui em São Paulo. Pretendo continuar morando em São Paulo depois que eu terminar minha faculdade e construindo ali a minha carreira. Mas eventualmente eu não
eu não planejo morar aqui e talvez eu seja louco por falar isso, tá? Mas um dos motivos, tem vários motivos, eu posso fazer todo um vídeo falando porque eu não moraria em São Paulo, assim, não criaria a minha família em São Paulo. Mas um dos motivos é porque não tem mar. É sério, tipo, tem uma lista de 50 motivos, melhor, deve provavelmente uns 15. E um deles é mar. O que eu posso fazer? Eu adoro ir pro mar, cara, eu adoro ir pro mar. Adoro mergulhar, adoro nadar, adoro ver peixe. Então, eu quero ir. Eu gosto muito de Floripa, ou Santa Catarina em geral ali, que é tipo uma Bahia desenvolvida economicamente, segura. Então. Mas enfim, aqui tem o Rio Tietê, né? Quem sabe eu vou lá num dia. Mas é isso. Aí eu mergulhei no mar com óculos, nadei, vi peixe e foi bacana. Sinto que me faz bem. Eu até fiz um vídeo que eu arquivei sobre isso, sobre saúde mental e o mar, como o mar ajuda na sua saúde mental e também física. Eu tô com uma alergia aqui no braço que tá bem feia já, por causa do Garmin que eu tô usando. Até troquei com a minha mãe para poder ver se melhora. E o mar, ele ajuda a cicatrizar, né? O ajudou, no caso, para mim. Eu já falei, né, que faltou minha namorada, mas às vezes a saudade, ela ajuda você a valorizar as coisas que você tem, entendeu? Então, quando você sente saudade daquela pessoa, você valoriza ainda mais, né? E é muito disso a vida, tipo, você sente o valor daquilo quando você perde, né? E eu perdi meu avô, o outro avô no caso, tem 1 ano e meio. E sei lá, eu sinto que isso me fez refletir, tipo, pô, não sei quanto tempo eu vou ter com os meus avós, eu quero curtir eles o máximo que eu posso. Ou não só eles, mas tipo as pessoas ao meu redor, minha família, principalmente. Eu acho que eu tô me tornando cada vez mais uma pessoa que me importo muito com a minha família. Não sei. Eu acho que eu acho que no final das contas o que importa mesmo é a família, né? Tipo, amigos é legal, mas as pessoas saem e vêm da sua vida muito fácil, né? Pelo menos pra mim. E eu sempre fui uma pessoa, como eu falei, individualista. Eu acho que eu nunca fiz muitas questões de manter as amizades na minha vida, né? Eu sempre fui meio desapegado com as pessoas, não sentia falta das pessoas. E no final você vê, tipo, quem é que vai estar ali pra você pro resto da sua vida? É a família. Então esses são os relacionamentos que você tem que cultivar. Claro que as amizades também. Obviamente, entendeu? E eu acho que, assim, eu acho não, eu tenho certeza que isso não é nem opinião, é um fato. Os meus amigos do prédio são as minhas amizades mais longevas, né? Eu fui morar no prédio com 5, 6 anos de idade, tô com 24. Conheço essas pessoas que têm uns aninhos, né? Então, sempre é bom ver eles também. Malhei com um deles, joguei ping-pong com 2, tô querendo marcar outra ida para Salvador num aniversário de um deles que vai ser bem legal, que a gente vai ver a Champions e tal. Então, cultivar as amizades sempre é bom, né? Eu sinto que isso é uma coisa que eu posso melhorar muito, na minha capacidade de manter, ou melhor, cultivar amizades. Eu sinto que nunca foi uma habilidade boa que eu tive e é um ponto a ser melhorado da minha parte, né? Por eu ser, a minha essência de ser mais individualista e ser extremamente autônomo nas coisas. Então, eu gosto de passar tempo sozinho. A minha bateria, por eu ser introvertido, introversão não é insegurança, né? Você não é tipo, eu tô com vergonha aqui. Em geral, eu não sou uma pessoa que eu tenho muita vergonha. Mas a minha energia, ela se recarrega internamente, estando sozinho, tá? Então, eu sinto que é fácil você, sendo assim, você acabar se isolando das pessoas, você passar muito tempo sozinho. Então, eu sinto que o equilíbrio tem que ser encontrado, né? Tanto a pessoa que é extremamente extrovertida e não consegue ter tempo sozinho, é disfuncional, mas se você também é muito introvertido, é disfuncional também. Então, enfim, só reflexões aqui.
é isso, sobre saudade. E... outra coisa, que eu errei. E foi feio. Eu tô passando por 2 estágios, 2 processos de estágio. Na verdade, estou passando por alguns, eu apliquei para alguns, mas até agora recebi resposta desses 2. Eu não sei se eu deveria falar das empresas, mas são empresas de tecnologia bem interessantes, em áreas que eu sinto que trabalham em minha virtude, que são marketing, vendas. Tem um background um pouco aí de vendas, que eu vendi mentorias por um tempo, e inclusive estou retornando a querer trabalhar com isso, porque para mim é um trabalho muito gratificante, sabe? Ajudar as pessoas que eu me enxergo naquela pessoa. Eu sei que, tipo, o cara talvez esteja passando por depressão, ou nem depressão, mas está mais apático com a vida, tem determinadas questões que ele está lutando, saúde física, mental, espiritual, sei lá, eu sinto que eu me vejo como se eu estivesse ajudando o Igor de 10 anos atrás, o Igor de 8 anos atrás ali, sabe? Então, estou voltando a trabalhar com essas mentorias, vai ser meio que uma renda extra aí para mim, conciliando com o emprego, faculdade, enfim, dá para encaixar. E, enfim, aí estou falando disso porque eu tenho um pouco de histórico, tanto em vendas e em marketing também, né? Eu produzo conteúdo na internet tem um tempinho aí, tive canal em inglês, tive canal quando era criança, adolescente, fiz várias coisas, tive vários canais, estou começando esse aqui do zero agora. Com uma proposta um pouco mais diferente, eu acho. E, enfim, são estágios que eu tô animado, mas vamos ver no que vai dar. No final, cara, eu acredito nesse cara aqui, ó, chamado Jesus, ou Deus, que você quiser chamar. Acredito que Deus, ele tem o meu interesse. Eu tenho essa mentalidade assim na minha vida, eu sinto que é importante você acreditar que Deus, ele tá do seu lado e ele torce pra você. Mas você tem que fazer a sua parte também. Porque se você não faz a sua parte, Deus faz a sua parte por você. Que vida miserável é essa? Que você não vai ter a capacidade, a experiência de ser competente. Né? Já parou pra pensar nisso? Então, você tem que fazer a sua parte e deixa o resto com Deus. Entrega para Deus. Entendeu? E muitas vezes as coisas não vão acontecer da forma que você quer, no tempo que você quer. Eu tenho um pouco desse sentimento, né? Tipo, eu queria que as coisas tivessem acontecido em, sei lá, um período de tempo mais curto, pegar o meu progresso, sei lá, de 5 anos. Será que eu poderia ter botado em 2? Para eu já estar mais na frente agora? Mas às vezes você precisa passar pelo processo. Né? Às vezes você tem retornos exponenciais onde você passa por dificuldades e aí você vai crescendo e amadurecendo. Eu sinto que eu tô passando um pouco nessa fase aqui da minha vida, que, principalmente no sentido de amadurecer mesmo, de virar um adulto, pelo menos mentalmente, tá? O que mais? Enfim, por que eu tava falando do estágio? Porque eu não olhei, eu voltei terça, né, agora para São Paulo. Segunda-feira eu não olhei meu e-mail, porque eu tava tão preocupado fazendo outras coisas que eu falei aqui. Eu não tenho aula segunda-feira, por isso que eu voltei terça. Que eu não respondi um e-mail que foi mandado naquele dia, perguntando se eu estava disponível para fazer a call do processo seletivo hoje. E aí foi chato, né? Aí eu mandei um e-mail respondendo hoje, falando que eu não podia. E, tipo, na hora do que a chamada, do que a call seria, né? Mas é isso, cara. Tipo, aprendi com o meu erro. Eu tenho que olhar todo dia o e-mail agora, porque passando por processo seletivo em estágio vai ser isso mesmo. Tipo, às vezes a pessoa vai mandar um e-mail pra você, perguntando se você pode no dia seguinte. E se você só olhou no dia seguinte, você não marcou a porra, entendeu? Mas é isso, entrega pra Deus, deixa ir, tá tudo certo. Na próxima a gente presta mais atenção. Até botei 2 avisos no meu dia, no calendário agora, que vai repetir todos os dias. O nome é Olhe Seu E-mail. Tá pra 12:00 e 9 da noite antes de dormir. Aí, ó. Já implementa processo. Assim, falar, porra, não vou fazer mais isso. Você implementa um processo que vai automatizar esse comportamento pra você, ó. Fica o insight.
Então é isso. O vídeo de hoje, compartilhando como é que foi o meu fim de semana e as atividades que eu fiz que cultivam diferentes áreas da minha vida. Familiar, área sociável, ou sua vida social, relacionamentos, né? Saúde mental, não sei até que ponto foi... eu acho que saúde mental entra como um todo aqui, né? Saúde física. E é isso. Mas é claro que faltou a minha namorada ali, como eu falei, que sempre completa o meu fim de semana, sempre a minha companheira, a pessoa que eu passo mais tempo na vida e a pessoa que me conhece mais que ninguém no mundo. Faltou ela, mas a saudade ela é bom também, cara. Você bate saudade daquela pessoa, você vê ela de novo, é bom demais, né? E é isso. Deixa aqui o convite, caso você queira agendar uma mentoria totalmente gratuita, sem nenhum tipo de obrigação para poder trabalhar comigo depois. O link está na descrição desse vídeo. Talvez seja interessante para você se você está passando por algum tipo de dificuldade que você quer. Pô, esse cara talvez ele esteja a um passo na minha frente em determinada área e eu gosto da proposta desse canal, é algo mais autêntico, algo mais sincero e eu consigo sentir isso aqui no vídeo. E talvez eu queira trocar um bate-papo com ele. Eu tô aqui para ajudar como eu posso na comunidade que eu tô querendo construir aqui, a audiência que eu tô querendo construir através de verdade, através de autenticidade, através de exemplo, através de exemplos humanos e não perfeitos. E é isso. Te convido, se você tiver interesse, link na descrição, dá o like aí que vai me ajudar no vídeo, se inscreva no canal para fazer parte da tribo e um beijo, um queijo e, mais importante, fique com Deus. Valeu!